Nós vamos falar um pouquinho sobre, né, Enem e vestibulares, de olho neles, tá? Temas e temáticas, né, super relevantes como essa, racismo estrutural e suas vertentes, né, suas causas, suas consequências, seus exemplos, formas de combate, já vieram à tona em muitos processos seletivos, no Enem em provas objetivas de humanidades, em prova objetiva de linguagem, né, Isadora? Você trouxe aí uma questãozinha pra gente comentar um pouquinho sobre ela? Então, professora, o Enem e os diversos vestibulares, eles querem saber se o aluno, né, e o participante, ele está antenado com o que está acontecendo na sociedade, certo? Por isso é importante dessa discussão aqui hoje. Nessa perspectiva, né, o Enem 2021, veja aí, super recente, né, na primeira aplicação, prova azul, caso vocês queiram verificar, ele trouxe, Questão né, 17, se eu não me engano, né? questão 17, Enem 2021, tá, galera? Ele trouxe exatamente essa temática, né? O racismo estrutural dentro do esporte, Perfeito. específico do esporte futebol, que é, né, o que a gente está discutindo aqui com o caso do Vini Júnior. Que comprova, então, essa relevância, tá? De sempre estar antenado com a atualidade, com situações, problemas cotidianas que estão ligadas a todos nós, né? Sejam como espectadores ou como pessoas que vivenciam na pele, né, aquilo que está sendo em voga por aquela problematização. Essa foi uma prova de linguagens, né, Isadora? Sim. Ou seja, esse aluno, se ele está realmente antenado com o que está acontecendo, porque isso vai ser exigido, né, se ele sabe o que está acontecendo na sociedade. Dessa forma, nessa questão 17, né, ele traz ali o Enem e diversos vestibulares sempre vai cobrar dentro de um gênero, né? E são vários gêneros que aparecem na prova do Enem, né? Reportagem, infográfico, música, charge. Esse caso específico, uma reportagem, né, no site que a senhora verificou aí, pode ir. O site, na verdade, é Observatório Racial do Futebol. Olha que coisa, tá na legenda, tá na legenda para você verificar que o gênero textual, que cada questão, né, vai ali cobrar a análise daquele gênero textual, que você tem que saber diferenciar se é um texto literário, se é um texto não literário, né, se tem uma finalidade de informar, se é uma finalidade mais utilitária, referencial, se é uma finalidade de apelar, como nas propagandas. Então, a relevância de identificar o gênero textual é exatamente porque o comando, o enunciado, vai cobrar uma coisa bem específica, né? Isso. Ou vai ser a interpretação do texto, ou vai ser o efeito de sentido dentro do texto, de alguma expressão. Nesse caso dessa questão, olha o que ele queria saber, né? Ele pergunta, o texto atribui, ou seja, já é uma interpretação, né? A ideia principal desse texto, o que esse texto está falando, né? Sim. O enfraquecimento do mito da democracia racial, ou seja, conhecimento de mundo, conhecimento histórico, sociológico, dentro da prova de linguagens. Essa expressão, ele teria que saber o que é democratização racial, né? Que é o que está acontecendo aqui nesse caso, né? O que a gente está discutindo aqui hoje. Racial no futebol, a quê? Então, o que acontece? Qual o mito que está apresentado ali? Ele tem que ter um conhecimento do que é mito, que é uma coisa que não se fundamenta, correto? Identificar que a democratização racial, ela não existe, ela é uma falácia. E uma coisa, essa palavra atribui, ou seja, tá pedindo aí a ideia central, não é isso? A ideia central defendida nessa matéria jornalística. Então, a resposta está na própria pergunta, né? Porque traz o texto, você interpreta, relaciona o texto com o enunciado, com o que está sendo cobrado, com o contexto histórico-social, com a visão de humanidades, né? E a resposta correta seria, você tem ela aí, Isadora? A letra E, certo, que fala justamente a atitude contestadora, ou seja, já traz esse caráter pejorativo, né? Tá contestando. E olha só, de entre aspas, jogador problema. Ou seja, igual vocês estavam falando, o Vini Júnior, ao falar sobre isso, ele tá causando problemas, né? Então é isso, é estar antenado com o que acontece na sociedade, com o que acontece à sua volta, sempre estar com esse olhar crítico, né, aos acontecimentos. E não foi só na prova de 2021, viu, Isadora? Ao longo da historicidade do Enem, né, dos mais de 20 anos do Enem, essa problemática, ela vem com uma roupagem diferente, mas é o mesmo problema, né? Nós temos, assim, em 2016, né, na segunda aplicação, como tema de redação, tá? Muito relevante. Caminhos para combater o racismo no Brasil. Caminhos, a gente sabe que está sendo alternativas de mudança, soluções, propostas de intervenção para essa situação, problema que é terrível, tá?
E aqui não está se perguntando se existe racismo, está dizendo que existe e que ele tem que ser combatido. Então, é um exercício de cidadania no texto dissertativo argumentativo. Em 30 linhas, esse aluno ele tem que ser capaz, né, esse candidato, essa candidata, de articular uma tese, um ponto de vista, com 2 argumentos, aprofundar esses 2 argumentos no desenvolvimento e concluir com os 5 elementos. Isso é outra dica que a gente vai trazer aqui no nosso podcast depois, né? Para quem se interessar. Em 2016, né, nós tivemos caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Novamente, a palavra caminhos. Não tá te perguntando se existe ou não a intolerância religiosa, tá dizendo que ela, literalmente, tá, existe, que deve ser combatida. Na coletânea, ela traz, inclusive, né, casos de intolerância racial contra religiões de matrizes africanas, tá? No tema de 2007, um pouquinho antes. Eita lá, 2007. Né? O desafio de conviver com as diferenças. Veja, é recorrente, tá sempre pautada em legislações, é relevante, é um exercício de cidadania que está sendo solicitado ali, seja em questões objetivas, seja na prova de redação e na prova de humanidades. Na prova de humanidades, eu tenho um destaque muito interessante para falar, é que a tendência do Enem atualmente, do Exame Nacional do Ensino Médio, dentro dos conteúdos da prova de história, é que o conteúdo mais cobrado, ele ocupa cerca de 12,3% das questões de humanidades, de história, é o segundo reinado. Muitos se perguntam, tá bom, mas e o que isso tem a ver com a temática do racismo? Na prova do Enem, galera, a gente tem que ter em mente primeiro uma questão relacionada às datas. Não para decorar, não como forma de decorar e acertar a questão, mas tendo em vista que a abolição da escravidão acontece em 1888, no segundo reinado, e um ano depois a gente tem o fim da monarquia, o fim desse segundo reinado e o início da república. A escravidão no Brasil, dentro dessas questões do Enem, aparece como uma das crises que leva ao fim do império, tendo em vista que o império, por muito tempo, ele é que garante a manutenção dessa escravidão no Brasil. Então o Império Brasileiro, ele não se importava com a abolição, ele foi forçado a abolir. Então a gente tem que estar atento a isso, porque se o segundo reinado é um período muito cobrado, muitos se perguntam quais partes desse segundo reinado podem cair na prova. Eu digo para vocês, questões voltadas para a escravidão e questões voltadas para o fim da monarquia e estabelecimento da república, que acontece, como eu disse para vocês anteriormente, em espaços muito próximos. A abolição em 1888 e a proclamação da República em 1889. Então esses processos eles estão ligados a essa crise do Império Brasileiro, desse segundo reinado liderado, para quem não sabe, por Dom Pedro II, né? Inclusive a abolição da escravidão ela acontece pelas mãos da princesa Isabel de maneira bem, como que eu posso dizer, bem mecânica, né? Então no Enem, segundo reinado, lembrar de escravidão e também de fim da monarquia e estabelecimento da República. Mas já caiu no Enem expressões, né, como eugenia, né, higienização étnica, obras de arte como a Redenção de Cã. Já caiu também navio negreiro, né, então, muitas vezes, esse eixo problematizador aí, né, que é o racismo, escravização, democracia racial, eugenia, darwinismo, todas estão interligadas, né, em relações humanas, tá? Então, a prova inteira, ela vai trazer essa vertente de indivíduo dentro da sociedade, né? Esse processo comportamental de resolução de problemas, direitos humanos na veia, né, pessoal?